Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cicobi Nossa Cop. Eu sou Alexandra Maia e esse é o Fala Cop, o seu podcast sobre cooperativismo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal caso não seja inscrito e siga o Cicobi Nossa Cop nas redes sociais. No episódio de hoje vamos falar sobre educação financeira, investimentos e cooperativismo. Tá imperdível! E quem vai conversar conosco é o Márcio Araújo. Ele é mestre em administração e educação financeira pela FCU, Florida Christian University, de Orlando, Estados Unidos, administrador e contador, especialista com MBA em gestão comercial e pós-MBA em negociação empresarial pela FGV, pós-graduado em educação financeira e especialista em investimentos, consultor, palestrante, empreendedor, professor, escritor, articulista em diversos veículos de comunicação. Muito obrigada, Márcio. Seja bem-vindo. Olá, Alexandra. Olá, os associados, colaboradores e todas as pessoas que acompanham a nossa COP. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. Ô, Márcio, vamos começar com a sua trajetória? Você pode contar para a gente um pouquinho como que foi a sua história até chegar aqui? Claro, é sempre uma honra poder olhar para a tua caminhada, para ver o passo a passo que foi. Eu até gosto muito da analogia do videogame, né? Que a vida é feita de fases e cada vez, a cada fase, né, parece que fica mais difícil, só que a gente, com bastante determinação, vai conquistando, né, essas fases. Eu comecei no cooperativismo aí há mais de 20 anos, fui caixa de uma agência, de um grande sistema cooperativo, e a vontade de crescer financeiramente, profissionalmente, foi, e junto com o crescimento do cooperativismo naquela época, fez que o passo a passo fosse mais acelerado na minha jornada. Então, de caixa, eu fui para assistente de conta, né? Eu era assistente de gerente de conta, só que eu não cheguei a ser gerente de conta na agência que eu trabalhava. Em 2 anos, nesse processo de caixa para assistente, fui convidado para ir para a sede da cooperativa, como assessor de negócios da área de captação de associados e de depósitos, né, de investimentos. Que E aí legal. depois eu me tornei gerente de investimento, tendo a honra de ser o primeiro gerente de investimento nomeado, né, ou chancelado nesse grande sistema nacional. Então, fui o primeiro gerente de investimento. E aí eu fiquei ali durante bom tempo atuando no estado do Paraná, numa grande região aqui do Paraná, e na Grande São Paulo, na Avenida Paulista, Faria Lima, Berrini, enfim, no Morro de Santo André, São Caetano, e todo ali o ABCD também paulista. Aí saí desse sistema, falei, agora vou empreender, vou ser consultor dessa área de captação de investimento e de educação financeira, junto às cooperativas. Só que na primeira cooperativa que eu fui vender a minha consultoria, eles deram uma trucada, né? Cobriram a oferta da consultoria e me convidaram para que eu estruturasse a área de captação desse sistema cooperativo. E aí estruturei todos, criei produtos de captação, aí treinei colaboradores, só que eu já tinha avisado que o tempo era marcado, né? Porque eu queria muito empreender e, em vez de desenvolver, às vezes, um sistema, eu queria desenvolver todo o sistema cooperativo do Brasil. Daí, a partir de 2019, ali, no meio de 2019, para cá, eu me tornei consultor e, graças a Deus, eu tenho a honra de rodar em todo o país e todos os sistemas cooperativos, trabalhando muito forte, né, o cooperativismo e mostrando os diferenciais de investir nas cooperativas, né, mostrando, apresentando as cooperativas como uma alternativa muito importante para os brasileiros na hora de rentabilizar o seu patrimônio. Nossa, muito legal. Que trajetória, né, Márcio? Porque você teve uma experiência muito grande. É o que a gente estava até falando sobre isso há pouco, que você uniu todo o seu conhecimento acadêmico com o conhecimento prático ao longo desses anos todos, né, nessa área, né, de investimento, captação e do próprio cooperativismo, não é? Perfeito. E aquela coisa, né, quando a gente fala muito no chá, né, conhecimento, habilidade e atitude. Às vezes, muitas pessoas buscam muito conhecimento, trabalham e desenvolvem habilidades, só que não colocam em prática, e com isso o tempo vai se perdendo, né? Acredito que o grande segredo
para você se desenvolver profissionalmente em qualquer área, né? Independente se é no mercado financeiro ou na área da saúde, enfim, é você ter um conhecimento, adquirir o conhecimento, trabalhar suas habilidades, mas principalmente colocar em prática isso, que é a ação que vai gerar o resultado, né? Então, ficar aguardando o momento propício para colocar em prática aquilo, quando o momento chegar, às vezes você já esqueceu todo aquele conhecimento que você buscou. Olha só, gente, já começamos o vídeo com dicas. Vê se pode. Ô, Márcio, eu queria falar com você, já que o nosso tema está compreendendo todos esses três assuntos, vamos começar com educação financeira. Eu queria que você definisse para a gente o que é educação financeira e qual a importância dela. A educação financeira é muito importante, né? Se a gente falar assim, as pessoas só vão ser prósperas na vida, as pessoas só irão prosperar realmente através da educação financeira. E a grande dúvida, Márcio, tenta, né? As pessoas perguntam muito isso, mas traduz, o que é educação financeira? A educação financeira é diferente de finanças pessoais. Quando nós falamos de finanças pessoais, a gente vai lembrar muito de planilha, de aplicativo, de ficar marcando isso, marcando aquilo. Quando nós falamos de educação financeira é comportamento. É você trabalhar o comportamento daquele ser e fazer e levar ele à compreensão de que se ele não mudar os hábitos dele de consumo, às vezes ele nunca vai prosperar. Ele querer levar uma vida de Instagram, ele nunca vai prosperar. Então, entender as prioridades da vida, entender a importância do dinheiro, que o dinheiro não é o fim, o dinheiro é o meio para que você consiga as coisas. Então, a educação financeira é muito isso, é comportamental. É você mudar o comportamento, e aqui já vai mais uma dica, né? Esse livro é incrível na psicologia financeira, do Morgan Housel, que é incrível, que ele traz muito isso, de como nossos pensamentos conduzem, às vezes, ao nosso sucesso, ao nosso fracasso financeiro. Então, a educação financeira é isso, é você trabalhar os comportamentos. A partir do momento que você coloca imputa nas pessoas, né, como se fosse uma Matrix, né, aquele pensamento de prosperidade, realmente que dinheiro é bom, que a gente vai quebrando todas as crenças financeiras. E quando as primeiras experiências que nós temos com dinheiro são crenças muito negativas com o dinheiro, né? Dinheiro não traz felicidade, dinheiro não dá em árvore, é mais fácil um camelo passar pelo furo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, esses pensamentos são complicados e a gente tem que reprogramar a nossa mente sobre dinheiro, que dinheiro é bom, dinheiro traz felicidade, dinheiro te proporciona saúde, dinheiro te proporciona educação boa, de qualidade para os seus filhos, dinheiro vai proporcionar uma melhor aposentadoria para você, então na melhor idade é o dinheiro que vai proporcionar. E eu digo uma coisa, né, a importância sempre do dinheiro, que a gente tem que gostar de dinheiro, só que a gente tem que definir sempre a diferença entre a questão da ambição e da ganância. Nós temos, e espero que todo mundo que está assistindo esse vídeo, sim, a ambição de querer crescer, a ambição de prosperar. Só que você não pode ter a ganância para crescer, você não pode ter a ganância para prosperar. E a partir do momento que você tem esse ímpeto ganancioso, você passa por cima de todos. Você passa de cima de qualquer coisa para conseguir aquilo. Então, a gente tem que diferenciar o que é ambição e ganância. A ambição é muito positiva, a gente ter a ambição de crescer. É isso que nos motiva, isso que leva ao desenvolvimento. Agora, quando você é ganancioso, não. Você pode ganhar agora, só que ali na frente você entrega tudo novamente. Tem os exemplos das pirâmides financeiras, né? As pessoas querem ser gananciosas, ganhar dinheiro fácil, quando vê, perde tudo. É verdade. E, bom, a educação financeira é comportamental, ela é muito importante, mas quais são os passos para a gente para a gente obter uma educação financeira? O que é que a gente tem que fazer? O primeiro passo é saber como que você está. Eu até gosto muito da analogia. Hoje todo mundo pega o celular, né, e tira essa fotografia aqui de frente, né, um autorretrato, que é a Uhum, selfie. O isso. primeiro passo é realizar o quê? A selfie financeira. É o seu autorretrato financeiro. Como está a sua vida financeira hoje? E a única forma de fazer isso é um diagnóstico. Realmente, diagnosticar durante um período, se você é CLT, durante 30 dias, você realmente anotar o seu ganho, principalmente, quais são os seus ganhos? Realmente, quanto que você ganha? Porque o primeiro erro, se eu sou CLT, eu pego e coloco na minha cabeça aquele salário que foi registrado na minha carteira. Um exemplo, R$ 4.500.
Só que as pessoas não levam em conta os descontos, INSS, tudo que é Verdade. descontado, você tem vale alimentação, você tem vale transporte, às vezes você tem a coparticipação do plano de saúde. Daí Uhum. você tem que entender assim, líquido, quanto que você ganha por mês. Então você anota o líquido. Então é o quanto que você ganha. E depois, durante 30 dias, se você é CLT, anotar tudo que você compra, mas tudo mesmo. Márcio, é muito chato, mas ué, se você quer mudar na sua vida financeira, não vai ser gostoso. Tudo que leva a mudança dói. Então a gente querer mudar na sua vida financeira também vai ser um pouco doloroso. Mas por que isso é importante? Porque você vai perceber que às vezes você está gastando muito dinheiro em coisas de pequeno valor. Só que quando essas coisas de pequeno valor elas se juntam, você vê o quanto que ela pesa no seu orçamento. Um exemplo, vou dar um exemplo. O brasileiro gosta muito de cerveja. Às vezes, a cervejinha que o cara come todos os dias. Ah, Márcio, dizendo que então é errado tomar cerveja? Não. A quantidade que às vezes pode ser errado, porque custa muito, né, se você for analisar. Tem uma cerveja verde aí, que é líder de mercado hoje, em média ela custa R$ 15 a garrafa, 600 ml. Se a pessoa tomar 3 garrafas por dia, dá R$ 45. Agora, vamos fazer a conta. Vamos lá, professora de matemática. Pega 30 dias em média, vezes 45, né, quanto que vai dar por mês? Nossa, vai dar muita coisa. E aí E você eu, 45, 135, 1.350, né? R$ 1.350. E se você ganha 2 salários mínimos? Praticamente um salário. Você gasta em cerveja. Exato. Então, às vezes, assim, mas vamos falar igual as mulheres que gostam muito, né, de, às vezes, de ter aquele período que elas gostam muito de chocolate, ou sempre depois do almoço comer um docinho. E a gente vai. Parece besteira. Só que quando a gente coloca em conta isso, ou as pessoas que gostam muito de salgadinho, tem que fazer um lanche todos os dias, tem que ir numa cafeteria. Não é para parar de fazer, mas é para ter ciência de quanto isso impacta. E às vezes aquele hábito que foi criado, e às vezes você nem está com fome, mas deixa eu dar uma quebradinha agora do meu expediente aqui, vou dar uma fugidinha e vou ali na padaria do lado. Mas aí você pega o quanto que isso vai custando no seu dia a dia. Então, a primeira parte é o diagnóstico. Não, excelente. Então, olha só, a gente já viu que a educação financeira passa por comportamento e o passo para a gente obter educação financeira tem que passar também pelo diagnóstico, né? Saber quanto que você ganha e também o quanto você gasta e no que você está gastando, né, Márcio? Perfeito, perfeito, isso aí. Então, Gente, nós vamos deixar o link do livro que o Márcio mostrou aqui na descrição para vocês, tá bom? Que é um livro bem interessante, Psicologia Financeira. Nós vamos deixar na descrição para vocês. E falando sobre comportamento, vou deixar aqui no card para vocês também o vídeo do Guilherme Santiago sobre desenvolvimento humano e cooperativismo. Já que a gente está falando sobre comportamento, vai ser bem interessante vocês assistirem também, que tem muita coisa a ver com o desenvolvimento humano. Ô, Márcio, e por exemplo, aí a gente falou de educação financeira, sobre comportamento, sobre diagnóstico, aí a pessoa quer investir. Qual perfeito. que é a relação entre educação financeira e investimento? Perfeito. Então, o primeiro passo da educação financeira é o diagnóstico. Uhum, A partir daí, é você ter um objetivo claro do que você quer. Porque se você não tiver um motivo muito forte para poupar dinheiro, vai aparecer sempre um aplicativo de compras pela internet forçando você a comprar. Então, você tem que ter a clareza dos seus objetivos. Muitos falam meta. Só que hoje todo mundo está de saco cheio da palavra meta. Né? É meta para emagrecer, é meta para isso, é meta para aquilo, é meta da empresa, é meta do seu. Então, na educação financeira, nós trabalhamos de forma lúdica. A gente tira a meta e a gente trabalha sonhos. Então, ótimo. como que nós trabalhamos? A gente define assim, ó, você tem que ter no mínimo 3 sonhos. O sonho de curto, médio e longo prazo. Mas por que tem que dividir isso? Para que, se você guardar dinheiro para o seu futuro, a vida vai ser muito chata hoje. E você não vai aproveitar as coisas boas da vida hoje. E se você ficar gastando tudo hoje, aproveitando as coisas boas da vida hoje, você não vai ter dinheiro lá para o seu futuro. E na hora que você precisar, na melhor idade de recurso, você não vai ter, porque você gastou tudo aproveitando as coisas boas da vida hoje. Então, por isso que é importante você ter sonhos de curto, médio e longo prazo. O que é o sonho de curto? É o dinheiro que você guarda para aproveitar as coisas boas da vida hoje, ou dentro de um mesmo ano. Um exemplo, em 12 meses. De médio.
É a questão, por exemplo, 5 anos. Uhum. Daqui a 5 anos eu quero comprar meu segundo apartamento, ou eu quero juntar dinheiro para poder dar entrada no meu financiamento imobiliário. Eu quero trocar de carro daqui a 5 anos. Então, esses são sonhos de médio prazo. E de longo prazo é a tão sonhada liberdade financeira, ou independência financeira, para que você tenha dinheiro lá na frente na hora de você se aposentar. E não depender só de INSS. Porque presta atenção que eu vou dizer para vocês, INSS, a sigla diz Instituto Nacional de Seguridade Social. Só que no mercado financeiro a gente vem mudando isso. A gente trata INSS como isso nunca será seu, ou isso nunca será o suficiente. Porque nós temos, Nossa, nós temos que compreender que a pirâmide se inverteu, né? é Ou quem verdade. trabalha hoje banca os aposentados dos velhinhos de hoje e está nascendo menos crianças. Então, Exato. a questão da taxa de natalidade diminuiu muito e já a questão de expectativa de vida no Brasil aumentou. Então, a conta não se fecha. Então, por isso, preste atenção. Se eu puder dar uma mensagem muito forte para vocês, pense no seu amanhã. Guarde dinheiro para o seu futuro. Mas, Márcio, por que eu tenho que guardar dinheiro para o meu futuro? A palavra que significa isso é dignidade. Para você que você chegue aos 65 ou 70 ou até antes, você queira se aposentar antes, parar de trabalhar antes desse período, para que você tenha dignidade. E eu digo dignidade para você não depender nem de filhos. Para quem Verdade. teve experiência aí de visitar asilos, você vê a história mesma. Dei educação, deixei patrimônio para meus filhos. Hoje eu estou aqui nesse asilo, nem no Natal, né? A gente está recentemente aí no Natal, nem no Natal meus filhos não vêm me ver, nem no dia É dos pais, verdade. nem no meu aniversário, eles vêm aqui me visitar. Então, para que tenhamos dignidade, para não depender nem de filhos quando a gente chegar na melhor idade. Então, é por isso que a gente tem que guardar dinheiro por longo prazo. Fiz isso, então, e a gente fala dos sonhos. Então, Márcio, então são sonhos. Mas por que sonhos? Porque sonhos são bons, não é mesmo? Com certeza. Por exemplo, igual quem está nos assistindo, Alexandra, todo mundo tem sonho aqui. Só que tem uma coisa: todo sonho tem um preço, correto? Verdade. Se tem preço, precisa de dinheiro. É Então, verdade. então a gente tem que lembrar disso, que todo sonho é bom e precisa de dinheiro. Márcio, todo sonho é bom? Claro que é bom. Se você tivesse um sonho que não fosse bom, não seria sonho, seria um pesadelo. Né? Exato. Então, todo sonho é bom, e é por isso que a gente tem que entender a compreensão do valor do dinheiro para a realização dos nossos sonhos. E aquela velha história, né? É muito bom realizar um sonho próprio, né? Mas o mais gostoso é realizar os sonhos das pessoas que a gente ama, né? Do pai, É da mãe. verdade. Então, o sonho é muito bom. E o sonho é um grande motivador para que possamos salvar parte dos nossos recursos durante um mês e começar a aplicar. Então, esse é o passo. Então, entender o orçamento, que seria o terceiro passo. Então, realmente, agora que eu tenho sonhos, quero, e aí eu vou equalizar meu orçamento. Então, entender o quanto que eu ganho e o quanto que eu gasto. Márcio, então o segredo é cortar os gastos. Ou você aumentar o quanto você ganha. Verdade. É igual para todo mundo, não é? Quantas horas É. no dia você tem, Alexandra? 24. O Márcio tem 24. Todo mundo está dizendo que tem 24. Agora, o que cada um realiza com as suas horas, no seu dia a dia, é responsabilidade de cada um. Então, hoje tem internet que você ganha dinheiro 24 horas por dia com internet. Então, dá para você também ter uma segunda fonte de renda. E, realmente, quando nós falamos de orçamento, nós temos que compreender que o rico não é o que ganha mais. O rico é o que poupa mais. Porque se a Que gente legal. paradoxos, né? Você pega, por exemplo, a classe médica, que é entre os melhores salários do Brasil, né? É. Com o resto da população. E você vê muito médico em situação financeira complicada. Nome no Serasa, nome no SPC, nome em todos os sistemas aí de proteção do crédito. Mas são médicos, eles ganham bem. Só que, vamos imaginar, ganha 60 mil por mês em média. Mas daí ele tem um cartão Black, né, que pode gastar infinitamente aí no cartão. É. Então ele gasta, vamos imaginar, ganha 60, mas gastou 80 no mês, já tem um prego ali de 20 mil reais. Ou ele cai no ativo, vai usar o cheque especial, e aí vai virando uma bola de neve. Em contrapartida, tem casos de pessoas que ganham pouco salário, só que conquistam bens de valores agregados incríveis. E aqui eu deixo uma dica também, procure no YouTube, tem um Globo Repórter que passou um especial sobre pessoas que
com pouco dinheiro, conseguiram adquirir bens patrimoniais de valores agregados. E uma faxineira que comprou um apartamento de frente para o mar em Balneário Camboriú. Temos que Balneário Camboriú é considerada a Dubai brasileira, onde o metro quadrado é mais caro no Brasil. E ela comprou, então, esse apartamento. Isso vem de encontro muito com a educação financeira. E quando perguntado para ela, né, sobre, mas e o condomínio? A senhora comprou apartamento e tal, mobiliou, mas e o condomínio? Que é caro também. O dinheiro ainda que eu tenho na poupança, paga o condomínio e sobra tranquilamente. E aí já é uma senhora, já com uma certa idade, e ela continua trabalhando. Ela falou assim, daí pediram umas dicas para ela. Ela falou assim, olha, primeira coisa, não é, e aí entra na questão do apego a marcas, né? E ela falou assim, não é a marca do sabão em pó que limpa a roupa, mas sim o quanto você esfrega. E a gente, às vezes, vai no mercado escolhendo produtos pela marca, que é muito mais caro, ou pela embalagem. Então, é uma aula de educação financeira que essa senhora ela traz nesse programa especial do Globo Repórter. Então, é muito importante que a gente compreenda isso do orçamento, né? Aí, entender o orçamento, e aí, assim, a partir disso, definir o sonho, o orçamento, aí a gente vai para o investimento. Então, entender que para cada sonho de curto, médio e longo prazo, você terá uma característica de produtos que atendam essa demanda. Então, no curto prazo é produto de liquidez, que você tem que deixar aplicado para ter disponibilidade de aparecer alguma coisa. Ou uma reserva de emergência tem que estar em liquidez. Então, no curto prazo, tem que estar em liquidez. Reserva de médio prazo, então esse dinheiro eu vou usar daqui 5 anos. Então, você pode alongar o prazo, né? Por exemplo, um RDC das cooperativas, que é o depósito a prazo das cooperativas. Então, você já pode colocar, às vezes, com 2 anos, para 3 anos, para 4 anos. Que além de você pegar uma taxa maior, porque você vai deixar o dinheiro aplicado por mais tempo na cooperativa, você tem um benefício fiscal, que sai de uma alíquota de 22,5% com uma alíquota de 15%. Então, você coloca ali 7,5 pontos percentuais no bolso, economizando, e não dando esse dinheiro para o leão aqui da Receita, entendeu? O leão da Receita não vai pegar esse recurso. Então, é muito importante a gente compreender isso. E aí, de longo prazo, como você tem bastante tempo, você pode produtos um pouco mais arriscados, porque no longo prazo, se você perder no curto, no longo prazo você tem a chance de recuperar. Então, é muito importante a gente compreender isso. E esses são os passos da educação financeira, e já entrando nessa questão do investimento. Exato, eu acho que você entrou bem na próxima pergunta, que é o que uma pessoa precisa saber para começar a investir. Você já até deu uns toques aí sobre investimento. Perfeito. O que a pessoa tem que saber para começar a investir, principalmente, é conhecer o seu perfil de investidor. Tem um teste que chama API, Análise do Perfil do Investidor, que a pessoa faz um teste com algumas perguntas e depois ela vai descobrir se o perfil dela é conservador, moderado, agressivo ou arrojado. Né? Você vai descobrir qual perfil que é o teu. Se for conservador, não tem, você vai ficar em renda fixa. Você vai ficar, por exemplo, no RDC da cooperativa, numa LCA, numa LCI, na cadeia de poupança, numa letra financeira, no próprio capital social da cooperativa, porque é renda fixa, você não gosta de correr risco. Um perfil moderado já vai ter ali em torno ali de 60% em renda fixa e já vai um pouquinho mais para renda variável. E já quando você tem um perfil moderado para agressivo, você já tem ali um maior apetite para correr risco. Então, você vai para a renda variável, que é ações, fundos imobiliários, fundos multimercado, câmbio, enfim. Então, é muito importante isso para começar a investir. Lógico, tem que ter dinheiro para começar a investir e também conhecer seu perfil para que não caia nas pegadinhas do mercado financeiro. Então, hoje tem muitas pessoas que procuram, por exemplo, assessores de investimento, pensando que vai fazer um bom negócio, só que tem que lembrar que tem muitos profissionais que precisam de comissão, precisam de corretagem. E às vezes nem todo produto que vai oferecer para você é o produto adequado para o seu perfil, mas sim adequado para o bolso dele, para a comissão dele. Então, quando você conhece o seu perfil, você sabe que você vai ficar muito em renda fixa e vai evitar renda variável. Então, e é muito importante quando a gente conhece o nosso perfil, que também a gente se protege, por exemplo, da quantidade hoje que temos no Brasil de pirâmides financeiras, né? E muitas das pirâmides financeiras hoje no Brasil vem disfarçado aí de criptoativos, então disfarçado aí de Bitcoin, enfim. Tem que tomar muito cuidado com isso hoje também no Brasil. Então é muito importante a gente conhecer nosso perfil como investidor. É verdade. Nossa, muitas dicas boas, Márcio. Muito obrigada.
Olha só, e você afirma lá no seu site que você é apaixonado por cooperativismo, por investimentos e por educação financeira. Como é que essas Perfeito. áreas se relacionam? Então, elas se relacionam, correlacionam totalmente. Sem sombra de dúvidas, o cooperativismo é a minha grande paixão. E quando nós falamos sobre educação financeira, é uma das bandeiras, né, do cooperativismo, quando a gente pega os 7 princípios do cooperativismo, tem ali a educação, tem o interesse pela comunidade, entender que o cooperativismo tem vários mecanismos de educação financeira. Então, é muito importante. E quando nós falamos de cooperativismo, a gente entende que o mundo, né, tudo na vida tem a cooperação. Então, até então, na nossa vida financeira, a gente pode utilizar esse mecanismo para crescer financeiramente. Eu gosto muito o professor Tajon, ele diz que quando a gente olha, por exemplo, para a criação do universo, né, o Big Bang foi a cooperação entre dois átomos que criou, né, todo o universo. E aqui, né, a gente faz uma licença poética para quem é cristão, né, para quem é evangélico, porque a gente sabe que e a gente acredita muito que foi criado ali o firmamento foi criado ali em Gênesis, né? Nos 7 primeiros dias. Mas aí tem a teoria dos físicos do Big Bang. Vai foi a cooperação entre dois átomos, né, que criaram. Uhum. Quando nós olhamos para o principal elemento que nós temos enquanto ser humanos e o nosso planeta, que é a água, a gente vê que H2O, né? Então tem a cooperação de outros elementos, unindo a água, que é o principal elemento que nós temos para a nossa sobrevivência e para o nosso planeta. E aí, quando nós falamos sobre a vida, né, de cada um que está aqui hoje, a essência, né, na vida também tem a cooperação, papai, mamãe, esperma, um cooperando com o esperma, o outro com o óvulo, a outra com o óvulo, e aí estamos cá, né, estamos aqui hoje. Então, olha só como a cooperação é importante em tudo. E quando as pessoas entendem a força da cooperação, você pode ir sozinho, mas quando você está com mais pessoas, a gente vai muito mais longe, é importante a gente compreender isso. Na vida financeira é assim também. Eu posso crescer financeiramente sozinho ou posso crescer financeiramente com mais pessoas. Eu até gosto muito de uma analogia que as pessoas perguntam assim, Márcio, qual é o seu principal negócio? Você fala que é empreendedor, no que você empreende? Aí eu falo assim, olha, hoje eu empreendo no mercado financeiro. As pessoas, nossa, você empreende no mercado financeiro? Como assim? Você é dono de uma corretora? O que é? Eu falo assim, olha, hoje eu sou dono de 12 instituições financeiras. Nossa, 12 instituições financeiras, você é dono? Aí as pessoas, quem está do lado, começam a olhar e falam assim, nossa, cara, que é? Ele é dono de 12 instituições financeiras, é banqueiro. E não é. Eu sou cooperado de 12 cooperativas no Brasil. Então, eu tenho orgulho de dizer que eu sou empreendedor do mercado financeiro e sou dono de 12 empreendimentos no mercado financeiro. São 12 cooperativas que eu sou associado. Sou muito feliz em ser associado a essas cooperativas e ganho muito dinheiro com elas. Ou seja por juros ao capital próprio, que recebi delas agora em dezembro, ou da participação das sobras que elas devolvem ali em meados ali de abril, depois das assembleias. Então, é muito importante a compreensão disso. E a importância da cooperação no desenvolvimento dos municípios, né? Quando a gente fala, por exemplo, a importância, as pessoas falam, mas Márcio, por que eu vou sair de um banco que eu estou há 30 anos, estou querendo aquele banco e vou vir para uma cooperativa? É um dado muito importante que ele apresenta aqui. Foi feito um estudo pela FIP, em parceria com um grande sistema cooperativo, de que a cada um real que uma cooperativa de crédito libera de crédito naquele município, retorna R$ 2,42 para o PIB daquele município. É muita Olha coisa. isso é importante. Então, os prefeitos que às vezes vão assistir esse vídeo, ou se você está assistindo aqui, pede, faz um recorte aqui e manda para o prefeito do seu município. Porque é a importância do cooperativismo. A cada R$ 1 que uma cooperativa libera de crédito, volta para o PIB do município R$ 2,42. Mas por que eu devo investir numa cooperativa? Tirar meu dinheiro de um banco e colocar numa cooperativa? Porque a cada R$ 1 que uma cooperativa capta naquela região, o Banco Central obriga que aquela cooperativa reempreste o dinheiro naquela região. Então, realizando um movimento de alimentação, né, alimentando a economia e retroalimentando a economia daquela região. Então, isso é importante. E às vezes, Márcio, mas dá mais um exemplo. As cooperativas têm interesse pela comunidade, então, pelo fato de desenvolver os locais onde elas estão. E o que mais? Eu dou um exemplo assim, para quem
é mais no interior, mas que tem as festas de ramal, as festas de igreja, né? Você vai, por exemplo, numa festa de igreja, tem aquelas toalhas de plástico que coloca em cima das mesas, né? Você nunca viu uma toalha de plástico dessas festas de um banco X, banco Y. Mas você vai ver toalhas de mesa, né, as toalhas de festas de uma cooperativa. Ah, tem futebol amador na minha cidade. Você nunca vai ver um grande banco X, Y, Z patrocinando o uniforme daquele time do bairro. Mas você vai ver as cooperativas patrocinando. Ah, o pessoal que anda de bicicleta. Então, enfim, as cooperativas investem também nessa questão dos municípios. E um dado interessante, né? Ano passado, os bancos fecharam em torno de 2.600 agências no Brasil, fecharam as portas. E aí nós temos aí em torno também de 2.600 cidades do Brasil que só tem cooperativas de crédito. Os bancos fecharam as portas, abandonaram, e são as cooperativas de crédito hoje que fazem todo o fomento econômico daquelas regiões. Então é muito importante isso. Márcio, agregue mais, fale mais sobre o cooperativismo para fechar. Um dado interessante. Semana passada, a Universidade Federal de Goiás fez um estudo. Onde existe cooperativismo, existe um IDH melhor. Então, o ranking das cidades com maior IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, então que mostra a qualidade de vida daqueles habitantes daquele município, uma coisa tem em comum. Onde tem IDH alto, tem cooperativismo ativo naquela região. Então, é por isso que é muito importante a gente compreender essas coisas. O cooperativismo, ele muda, molda e faz que as economias de várias regiões do Brasil se desenvolvam. Não, isso é fantástico. Quando você fala assim, eu sou dono de uma instituição financeira, como assim? Sim, porque se você é um cooperado, se você é associado a uma cooperativa, você é dono dessa instituição financeira. Por isso você é dono de 12, né, Márcio? A ceia de Natal foi incrível, porque daí meus cunhados tudo perto ali, e você sabe que o cunhado gosta de ser os cunhados ali, aí eu falei assim, então, eu estou com 12 empreendimentos no mercado financeiro, estou muito feliz com o resultado dessas minhas instituições financeiras e tal. Aí estamos escolhendo, né? Mas eram cooperativas, né? E eu sou dono, realmente, a gente tem que aprender isso. E aí as pessoas só vão usufruir realmente do que, né, as vantagens do cooperativismo a partir do momento que ele assume isso. E uma das perguntas que eu mais respondo, Alexandre, pelos rincões do Brasil por onde eu passo, Márcio, quando que as cooperativas realmente terão o tamanho que elas merecem? E aí, a analogia que eu uso muito é que as cooperativas só terão o tamanho que elas merecem no Brasil a partir do momento que os associados passem a tratar elas como esposas e não como amantes. Porque muito associado trata a cooperativa como amante. É casada com os bancões, só que quando quer uma taxa melhor no crédito, sai de lá e vem aqui pegar uma taxa melhor. Quando quer uma taxa melhor nas aplicações, nos investimentos, sai do bancão e vem para cá. Então, quem é cooperado de cooperativa tem que parar de tratar a cooperativa como amante e realmente casar com a cooperativa, que você vai ver que sua vida financeira vai melhorar, vai desenvolver muito mais, vai ser muito mais abençoado com esse matrimônio entre você e as cooperativas de crédito. Com certeza. Ô, Márcio, você já até falou um pouco sobre isso, mas eu acho que convém enfatizar. Bom, se você fosse dar um conselho para alguém que não faz parte, primeiro que não faz parte de uma cooperativa, qual seria? Eu sei que você já falou sobre várias vantagens, mas vamos falar especificamente para esse pessoal que ainda não é um cooperado. Nós falamos sobre a questão de aposentadoria, da importância de ter uma reserva para quando chegar lá na frente. Para muitos brasileiros, quando eles chegarem aos 65 anos de idade, o único recurso que eles terão, além do INSS, será um negócio chamado capital social das cooperativas. Rodando pelo Brasil, estudando a questão do patrimônio de referência das cooperativas, a gente vê que muitas pessoas, elas até desconhecem o quanto que elas têm de capital social. Aquele dinheiro que vai sendo pago de juros ao capital todos os anos, as sobras que são reinvestidas no seu capital social. Então, as pessoas, às vezes, desconhecem isso. E será a única fonte, ou a fonte paralela com a aposentadoria que elas terão, é o capital social. Então, Márcio, dá um motivo para as pessoas, então, um conselho.
O conselho é esse: venha para o cooperativismo de crédito e faça você mesmo a sua reforma previdenciária. Já imaginou isso? Você ter uma instituição financeira que você movimenta a sua vida financeira e você, ao longo do tempo, vai construindo a sua reforma previdenciária. Não é Paulo Guedes, não é Haddad que vai construir a sua reforma previdenciária. É você mesmo, simplesmente movimentando a sua vida financeira, concentrando a sua vida financeira junto às cooperativas. Nossa, isso é muito bom, gente. E se você fosse dar um conselho para quem já é cooperado? Você até já falou um pouco sobre isso, mas eu acho que convém enfatizar. Olha, você que é cooperado de uma cooperativa e ainda não colocou os 2 pezinhos na cooperativa, vem com tudo. Vem para o cooperativismo de crédito. Nós temos que compreender essa força que é o cooperativismo de crédito no mundo. Quando nós olhamos para os Estados Unidos, 61% da população economicamente ativa dos Estados Unidos, que é a nação mais envolvida economicamente do mundo, ela movimenta a sua vida financeira com as cooperativas. Nós estamos falando de mais de 100 milhões de americanos que movimentam a sua vida financeira com o cooperativismo. Se eles, que são a nação mais desenvolvida economicamente, concentram suas vidas financeiras com as cooperativas, por que aqui no Brasil a gente também não pode copiar? A gente copia tanto eles em várias coisas, né? Vamos copiar também na questão da nossa vida financeira. Compreender que nos Estados Unidos, até a NASA, as pessoas perguntam, Márcio, é inteligente ter conta em cooperativa de crédito? Eu digo o seguinte: se a gente pegar os memes das gambiarras que os brasileiros fazem, toda a legenda dos memes tem o seguinte, né? Agora a NASA vem, não é mesmo? É. E aí a grande pergunta é, mas por que coloca nessa legenda agora a NASA vem? Porque o núcleo de inteligência da galáxia é a NASA. O núcleo de inteligência, onde as pessoas, né, com o QI mais elevado trabalham, é onde? É na NASA. Alexandra, agora pergunta para mim, Márcio, é inteligente ter conta em cooperativa de crédito? É inteligente ter conta em cooperativa de crédito? Alexandra, quem sou eu para responder isso? Se a NASA, que é o núcleo de inteligência da galáxia, ela possui uma cooperativa de crédito. Chama NASA Credit Union. É a cooperativa de crédito dos funcionários da NASA. Então, depois a gente pode colocar até o link também aí da cooperativa de crédito da NASA para que vocês vejam que o núcleo de inteligência da galáxia, onde tem as pessoas mais inteligentes do mundo, eles possuem uma cooperativa de crédito. Gente, olha só o exemplo para nós. Todo mundo tem que ser cooperado. E assim, não só nos Estados Unidos, não é, Márcio? Na Europa também tem muitas cooperativas de crédito. Assim, a maior parte do mercado financeiro, né, de instituições financeiras, também é formado por cooperativas, não é? Perfeito. Quando a gente olhamos para a França é muito interessante, né, um país, né, um dos mais ricos do mundo. A França, quando nós olhamos para a maior instituição financeira francesa, é a Crédit Agricole. A Crédit Agricole, que todo mundo fala assim, é um banco muito forte agrícola. Não, a Crédit Agricole é uma cooperativa de crédito. O Rabobank, um gigante holandês, que todo mundo pensa, o Rabobank, o nome já disse. Não, não é um banco, é uma cooperativa de crédito. Na Alemanha, o Volksbank, né? Volks é povo, bank, banco do povo, mas não é banco do povo, né? O Volksbank, é uma cooperativa de crédito. No Canadá, o sistema Desjardins de cooperativismo. Então, a gente olha o sistema Mondragon também na Espanha. Então, olha para a magnitude dessas instituições e começa a observar como que o cooperativismo tem que crescer muito ainda no Brasil. Olha para a China, o percentual também de cooperativas na China, no Japão, enfim. A Índia vem desenvolvendo muito cooperativismo de crédito também. Então, é algo incrível que a gente tem que olhar com carinho para isso no mundo. E que os brasileiros ainda, poucos, né, ainda é muito incipiente ainda o nosso cooperativismo de crédito. Por mais que seja aí são instituições já brasileiras centenárias, né, a cooperativa mais antiga do Brasil já tem mais de 120 anos, só que ainda é muito embrionário ainda o cooperativismo quando a gente fala em números, né, reais do que é a economia brasileira. Entendi. Vamos. Ô, Márcio, e você falou sobre o cooperado ser o dono da instituição financeira, falou sobre o seu retorno, né, financeiro quando você investe numa cooperativa de crédito. Você falou sobre o investimento da cooperativa de crédito
na localidade em que ela está inserida, né, naquela comunidade. E você falou sobre o aumento do IDH em municípios que têm a cooperativa de crédito, e também sobre os exemplos desses países mais desenvolvidos, que são compostos em sua maior parte por cooperativas de crédito, certo? Perfeito. E aí o que eu queria te perguntar é o seguinte: nós estamos vivendo uma instabilidade econômica, né, atual aqui no país também e em algumas localidades do mundo, e também na geopolítica internacional. O que o cooperativismo de crédito pode oferecer diante dessa situação? Olha, olhando para esse cenário hoje do mundo, né, que a gente vê esses conflitos que vem se desenhando, e é algo que eu gosto muito de falar nas minhas palestras. Quando a gente está fazendo parte da história, a gente tem a dificuldade de perceber que as coisas estão acontecendo. Então, hoje a gente vê, no Brasil, a gente vive uma polarização muito grande entre um lado político e o outro lado, e o mundo está acontecendo isso também, uma polarização. Nós olhamos para os conflitos entre Rússia e Ucrânia, nós temos China e Taiwan, e Estados Unidos também defendendo Taiwan, nós temos Hamas e temos Israel, e agora nós temos aqui a Venezuela com A Guiana. A Guiana. E olha que interessante que a gente está criando, por exemplo, um lado ocidental e um lado oriental, que o mundo está criando dois polos. É verdade. Na questão do Oriente, então, um lado mais socialista e do lado do Ocidente, o lado mais capitalista. E a gente tem que combinar aqui, nem o socialismo, se a gente pegar o exemplo do socialismo do que a gente tem no mundo e que a história apresenta, a gente viu que não foi um resultado tão adequado. Então, o socialismo também não funciona. E o capitalismo voraz, né, o capitalismo selvagem, também já viu que o modelo também não funciona. Uhum. E eu gosto muito de usar o cooperativismo como um modelo, acho que é o principal modelo para que as pessoas tenham acesso a dinheiro, a prosperidade, é o cooperativismo. Que é realmente a pessoa, quando ela participa, quando ela se faz ali presente, e quanto maior a sua participação, mais são os seus ganhos. Então, acho que o cooperativismo é um modelo que tem que ser olhado com carinho. Ele já viu que o socialismo não funciona e o capitalismo selvagem também não funciona. Mas o cooperativismo, sim, é um modelo mais justo que eu enxergo. E olhar para todo esse cenário geopolítico que tem, o cooperativismo vem, sim, fazendo frente, porque desenvolve muito as economias. Então, olhar o que está acontecendo no mundo, a questão até mesmo das cooperativas como um ambiente para que você proteja o seu patrimônio, né, que você coloque dinheiro, porque você vê, por exemplo, o dólar derretendo aí nos últimos meses, olhando para um cenário que os bancos centrais vêm parando de utilizar o dólar como moeda de lastro para os seus tesouros nacionais e passando a reforçar com ouro. Isso preocupa, porque em períodos que os bancos centrais reforçam com ouro os seus cofres, é períodos que antecedem guerra ou grandes crises. Então a gente tem que ficar atento para esse cenário que vem se desenhando no mundo. E às vezes não ser inocente ao ponto, mas será que isso pode vir a acontecer? Pode, porque a gente está vivendo já várias guerras no mundo. E às vezes quando essas guerras se juntam, né, os lados, né, os seus aliados se juntam, pode criar sim uma grande crise geopolítica no mundo. Nós temos que acompanhar isso de perto. Mas enfim, o cooperativismo faz frente quando a gente olha para esse modelo. Alguns pontos de atenção que a gente tem que ver, tem, o cenário 2024 vem aí trazendo, nós temos um risco que é para o agronegócio brasileiro, que é preocupante, a questão da gripe aviária, né, que vem aumentando os casos no Brasil, isso impacta na questão de exportação da proteína animal, mas também nas commodities como soja e milho, que é a base da ração dos frangos. Enfim, então, são vários cenários que essa reforma tributária agora, a questão do teto de gastos no Brasil, que preocupa muito o governo sem solução prático para como que ele vai equilibrar suas contas, e às vezes o que a gente sabe é que o lucro sai a correia. Então a gente sabe que vai ter que pagar mais impostos para que a arrecadação aumente, e com isso o governo consiga equilibrar suas contas. E por outro lado também, o governo, a outra forma que ele arrecada de impostos é através da venda dos seus títulos públicos, do Tesouro. Aí o que acontece? Se baixar muito a taxa Selic, tira a atratividade desses títulos. Então, o investidor internacional não vai colocar dinheiro no Brasil, sendo que, às vezes, a taxa de juros dos Estados Unidos está melhor que a do Brasil. Então, por isso que a taxa Selic tem a tendência de permanecer nesses patamares ali. A previsão para o ano que vem é 9,25, mas eu tenho cá minhas dúvidas, porque a inflação
no Brasil, ela está oscilando bastante, um mês de deflação, o outro em inflação, o preço do arroz e do feijão, principalmente aqui, porque aqui no sul a chuva destruiu, né? Plantaram arroz, a água levou. Replantar, a água levou. E aí não teve mais tempo hábil para replantar o milho, o arroz e o feijão. E a gente tem que lembrar que a base da cesta básica do brasileiro é arroz com feijão. Então, a gente já percebe nas gôndolas dos supermercados o preço que está o arroz. Então, só aí, e essa oscilação também de preço de combustível da Petrobras, que mudou sua política de paridade de preços internacionais, também oscila muito e traz muita insegurança, porque a partir do momento que sobe o preço do petróleo, aumenta diesel, aí o modal logístico brasileiro é frete, né? Então é caminhão, e isso o dono do mercado não absorve esse custo do frete, ele repassa no preço. E o brasileiro continua consumindo, a inflação pode aumentar. E dito isso, os juros no Brasil, né, a Selic, tem a tendência de ficar atrativa ainda para quem é investidor em renda fixa, para quem investe nas cooperativas de crédito, ou em RDC, ou LCA, ou LCI, ou caderneta de poupança, porque o CDI é atrelado à taxa Selic. Então, quando a taxa Selic está alta, os investimentos rendem mais. E lembrar, né, uma coisa, né, Alexandra, a importância dos juros compostos, quando nós falamos de investimento. O Brasil é um dos poucos países que utiliza juro composto na capitalização dos investimentos. Então, é muito importante que compreendamos isso. Muitos países utilizam juros simples, aqui no Brasil é composto. E eu gosto, uma dica de livro que eu vou deixar aqui para vocês, O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro incrível, que ele fala muito sobre o poder do juro composto. Ele diz o seguinte: o empregado mais fiel que qualquer pessoa pode ter chama-se juro composto. Trabalha para você 24 horas por dia, 365 dias por ano. Você não paga salário para ele e ele nunca vai te pedir aumento. Juro composto. Então a gente tem que explorar muito a questão dos juros compostos. E lembrar que os produtos das cooperativas de crédito são atrelados ao CDI, e CDI capitalizado através do juro composto mês após mês. Então, fazendo isso crescer e desenvolver o seu patrimônio de forma incrível. Então, tem que explorar muito a questão do juro composto. E o Albert Einstein também, né, que é a cabeça mais brilhante que passou aqui, né, uma das mais brilhantes que passaram por esse planeta, ele diz o seguinte: a oitava maravilha do mundo chama-se juro composto. Feliz daquele que ganha, triste daquele que paga. É verdade. Então, a gente tem que, esse cenário é muito propício então, para os investidores de renda fixa, e fica aí, procure a cooperativa, a nossa COP, e conheça o portfólio completo que a cooperativa tem para atender você em renda fixa. Então, procure a cooperativa. Nossa, excelente. Ô, Márcio, e assim, o que a gente observa também é que, diante das maiores dificuldades, às vezes as instituições financeiras convencionais, né, como os bancos, eles às vezes fecham as portas para empréstimos, né, para crédito, que foi o que aconteceu, por exemplo, na pandemia. E as cooperativas de crédito fizeram um movimento contrário. Elas seguraram muito das pessoas diante daquela incerteza, daquele fecha e aquela de paralisar, de parar tudo. Não é verdade? Então tem essa vantagem também, né? A cooperativa de crédito, ela não tem o mesmo critério rigoroso, né? Assim, porque não é apenas ganhar, ela distribui também, não é? Eu estou enganada na minha observação? Perfeito. Porque, por exemplo, as cooperativas, por mais que elas tenham uma abrangência nacional, mas elas também têm atuação local. Então, as cooperativas realmente conhecem a realidade de cada praça. Um banco não. O diretor de um banco, né, ele fica, às vezes, nesses edifícios gigantescos aí, Barueri, na região de São Paulo, ali na Faria Lima, e o cara não conhece a realidade, por exemplo, de uma cidade do sertão da Bahia. Ele não conhece a realidade de uma cidade do interior de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, enfim. Ele não conhece essas nuances desses municípios. E já a cooperativa não. A cooperativa conhece. E por isso que, onde fecharam as portas, as cooperativas atuaram fortemente, liberando crédito, fomentando a economia, num período tão crítico que foi a pandemia. E é nesses momentos difíceis também que a gente tem que entender que as oportunidades aparecem, né? Eu gosto muito, quando as pessoas falam de crise, eu falo, cara, tira o S. Tira o S da palavra crise. E vai ficar CRI, né? E é nesses momentos de dificuldade que aflora a criatividade e a gente cria alternativas incríveis. É aquela velha história, enquanto uns choram,
outros vendem um lenço, né? Daí você tem que escolher de que lado que você quer. Tem um pastor, Carlos Duarte, aquele que colocou cabelo, que está grisalho, mas é bem engraçado, ele é mineiro. Ele falou assim, gente, não gosto de crise. Crise é o seguinte, tem crise, mas eu escolho se eu quero participar ou não dessa crise. Então, é bem interessante que a gente tenha sempre em momentos, e é cíclico, né? Crises vão, voltam. Eu até tenho uma palestra que chama Efeito Bumerangue, porque a gente tem que entender, né, que há crises ou oportunidades econômicas sempre vão e voltam, só que a gente tem que estar preparado para quando isso aconteça. Nossa, excelente, excelente observação. Gente, o link desse livro é O Homem Mais Rico da Babilônia, não é, ô Márcio? Isso Nós aí, vamos, peçam. nós vamos deixar na descrição para vocês. E aqui no card, né, que já que a gente está falando sobre economia e tudo, eu vou deixar para vocês o vídeo com a Rita Mundim sobre economia e cooperativismo. Vai estar aqui no card para vocês. Gente, muito assunto. Olha só, vamos ver se eu consigo retomar e o Márcio vai me ajudar. A economia, a educação financeira é relacionada a comportamento. O dinheiro não é um fim, ele é um meio. A gente tem que fazer o diagnóstico da nossa situação financeira, o quanto que a gente ganha líquido e o quanto que a gente realmente gasta, inclusive com gastos pequenos. Vou fazer a self financeira. Self financeira, olha só. A gente tem que ter sonhos de curto, médio e longo prazo. E a gente tem que saber que sozinho a gente pode até caminhar, mas juntos a gente vai mais longe, que é o cooperativismo. O cooperativismo faz isso com você. Você é dono, você ajuda a desenvolver a sua localidade, inclusive em relação a IDH. Acho que é isso, não é, Márcio? Só isso? Muita coisa, né? É verdade. Ô, Márcio, deixa a sua mensagem final para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo também, e também as suas redes sociais, como as pessoas podem te achar. Perfeito. As minhas redes sociais é Márcio X Araújo. Então, e aí o porquê do X? Porque daí eu sempre gosto de fazer essa analogia. Alexandra, quanto que é 4 mais 4? 8. Agora, 4 vezes 4? 16. Por isso que eu até brinco com as minhas amigas solteiras. Eu quero arrumar um homem para somar na minha vida. Eu falo assim, Fia, se for para somar, você nem procura. Tem que multiplicar, né? Não? Então tem que vir para multiplicar. Eu gosto muito dessa analogia. Por isso é um sinal exponencial, um sinal de crescimento. Então, é muito interessante. Então, é Márcio X Araújo. LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Então, me procurem ali. Tem muita coisa sobre cooperativismo, investimento, mercado financeiro. E principalmente muito cooperativismo de crédito. Sobre a mensagem final que eu gostaria de deixar para quem nos acompanhou até aqui, é que olhe com carinho para as cooperativas de crédito. Que sim, é um modelo de negócio incrível, um modelo de negócio sustentável e extremamente moderno. E aí tem coisas hoje que a gente vê palavras que são interessantes, como economia compartilhada, economia colaborativa, cashback, essa política ESG, e as pessoas têm como isso como moderno, não é mesmo, Alexandre? Com certeza. Aquele modelo do Uber, uma plataforma onde os motoristas vão lá, se juntam, diminui o custo, e aí o aplicativo apresenta para ele as viagens. A Airbnb, onde donos de imóveis se encontram ali e cooperam com anunciando as unidades ou os quartos que tem disponível ali. Nossa, que moderno! Cashback, onde você consome algo e aquilo volta, parte daquilo que você consumiu volta para você. A economia, a política ESG, onde hoje todas as grandes empresas estão falando sobre a política ESG, que é a questão do ambiental, do governamental, né, a questão de ter ali a questão da governança, a questão socioambiental, enfim, muito legal isso, né? Só que dizer isso para as pessoas, por mais que isso pareça moderno, não tem nada de moderno. Tudo isso foi criado e foi apresentado para o mundo em 1848, na cidade inglesa de Rochdale, onde 28 tecelões se juntaram e criaram a primeira cooperativa de crédito do mundo.
e de lá para cá vem desenvolvendo países, cidades, nações, continentes, através desse modelo de negócio. Então, essa mensagem que eu quero dizer para você. Pense com carinho, olhe com carinho para as cooperativas. Onde tem cooperativismo de crédito, onde tem cooperativismo de qualquer segmento, uma coisa em comum vai ter nesses municípios, o desenvolvimento humano. Então, seria essa mensagem. Olhe com carinho para as cooperativas de crédito e seja dono. Ah, Márcio, eu tenho 40 anos e nunca fui dono de nada. Abre uma cooperativa, vem ser dono de uma cooperativa. Muito bom, Márcio, muito obrigada. São muitas analogias, assim, muito sábias, né, que fazem a gente entender rapidamente, assim, a sua mensagem. Muito obrigada por ter aceito o convite, muito obrigada por todos esses esclarecimentos, que você tenha ainda mais sucesso. Eu posso fazer uma pergunta para você? Pode, se eu souber responder. Alexandra, você tem carro? Sim. Você tem carro? O seu vizinho tem carro, Alexandra? Tem. Tem? Alexandra, na hora de ir no posto de gasolina, para você encher o tanque do carro, de qual carro que você coloca gasolina? No seu carro ou no carro do seu vizinho? No meu, né? Então tira o dinheiro lá do banco e traz para a cooperativa. Coloca o dinheiro no que é seu. Essa analogia que eu queria terminar, para as pessoas enxergarem as cooperativas como lugar para aplicar seu recurso. Muito bom, perfeito, Márcio. Muito obrigada, viu? Muito Obrigado. sucesso para você. Para nós, feliz 2024, e que seja um ano repleto de bênçãos na vida de todos os brasileiros e das pessoas que fazem parte do cooperativismo de crédito. Muito bom, muito obrigada. Agradeço. E você que está aí nos acompanhando, deixe o seu curtir, compartilhe esse vídeo, porque conhecimento precisa ser compartilhado. E se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Aqui você encontra diversos vídeos sobre esse universo que é o cooperativismo. Siga o Sicoob Nossa Coop nas redes sociais e não se esqueça, associe-se, você só tem a ganhar. Até o próximo vídeo.